Boa noite, sejam todos bem-vindos à Comunidade Evangélica de Miami. Meu nome é Cristiane e estamos aqui mais uma vez para estudarmos a Palavra de Deus. E hoje é um tema que nós vamos iniciar agora. Nas próximas, acredito, 3 ou 4 aulas, vamos estar aprendendo de Jesus. Nós vamos falar sobre Jesus, nós vamos falar sobre o ministério de Jesus, os propósitos de Deus com relação à vida de Cristo e todo o caminhar dele, todo o aprendizado dos sermões dele, dos milagres de Jesus. E na aula de hoje nós vamos começar pelos sermões de Jesus. E hoje nós vamos assim, claro, Jesus fez vários sermões, mas existe um sermão que é muito importante para a nossa fé cristã, que é o Sermão do Monte. Eu acredito que o Sermão do Monte, eu creio que é o sermão mais conhecido da Bíblia. Eu acredito que todo mundo um dia ouviu falar sobre o Sermão do Monte. E o Sermão do Monte, embora seja muito conhecido, ele não é obedecido. Nós vamos ver aqui por quê? Porque Jesus, ele é radical. Para a gente poder seguir Jesus, nós temos que ou obedecer, ele totalmente ou abandonar. Porque não dá para a gente viver uma vida cristã, vamos dizer, em cima do muro, Então, Jesus, ele deixa muito claro nesse sermão o desejo dele de nos ensinar e, principalmente, que a gente coloque em prática aquilo que ele está ensinando no Sermão do Monte. A ideia é trazer para nós uma maneira de viver que agrada a Deus. Moisés, quando recebeu as tábuas, lá no Antigo Testamento, Deus ali deu algumas leis, para que nós pudéssemos, o povo de Israel pudesse obedecer e caminhar de forma que fosse tudo bem, Porque aquele que faz a vontade de Deus, Deus se agrada e, consequentemente, Deus também recompensa. Então, esse sermão de Jesus no monte foi algo tão impactante, tão maravilhoso e que ficou registrado pelos evangelistas. E a gente vai então se aprofundar nessa aula um pouquinho nesse conhecimento e nós vamos ver como é bom tudo que Jesus ensinou para nós. Bom, o objetivo então desta aula, é justamente entender o que Jesus quis passar para nós nesse sermão. Então eu queria fazer aqui umas perguntinhas para vocês, para a gente meditar, Você tem prazer em meditar na Palavra de Deus? Não precisa responder, mas pensa aí, no seu interior, tá? Quanto tempo por semana você passa lendo e meditando na Palavra de Deus? Queridos, a gente tem hoje em dia muitos recursos para a gente poder, então, acompanhar a Palavra de Deus. Nós temos aí a internet, nós temos livros muito bons que a gente pode ler sobre a Palavra de Deus, mas nada é tão enriquecedor e tão profundo para as nossas vidas, para a nossa vida espiritual, para a nossa vida física, nossa vida material, emocional, do que a Palavra de Deus. Quando a gente se determina a ter um tempo de meditação, para a nossa vida é um divisor de águas.
né? O resultado de você ter este hábito muda a nossa maneira de ser, a nossa maneira de falar, a nossa maneira de se comportar. E por isso é muito lindo. Então, vamos imaginar aqui, né? Imagina Jesus, né? Onde ele pregou? Ele pregou na praia, ele pregou no monte, ele pregou nos campos, ele pregou no deserto. E vamos refletir um pouquinho que grande privilégio tiveram aquelas pessoas que viveram com Jesus. Naquele tempo, podendo ver, né, com seus próprios olhos e ouvir o próprio Mestre Jesus ensinando. E aí a gente pode pensar, né, poxa, que pena que eu não nasci naquela época, né? Que pena que eu não estava lá para ouvir o Mestre. Mas nós precisamos se alegrar. Por quê? Boas novas. Porque ainda hoje nós podemos ouvir Jesus falando, né? Através, então, dos ensinos que ele nos deixou, então, através da Bíblia Sagrada. E nós podemos nos alegrar, porque ele bem disse no Sermão da Montanha: bem-aventurados os que não viram e creram. Então, essa mensagem de Jesus é para nós. Porque nós não vimos Jesus em pessoa, né? Mas nós podemos sentir Jesus. Uma vez que o Espírito Santo, quando vem habitar na nossa vida, no nosso coração, nós podemos sentir Jesus, sentir os cuidados de Jesus, o amor de Jesus, entender os ensinos de Cristo em nossas vidas. Tá? Então, nosso objetivo é extrair a essência dos ensinamentos de Cristo a partir, então, dos seus sermões. Vamos ter aqui uma pequena introdução. Eu deixei aí esse versículo ainda do Sermão do Monte, onde Jesus diz: bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Olha que coisa tremenda, né? Precisamos estar com o nosso coração sempre limpo. Ainda que o tempo, né, avance, a sociedade mude, a tecnologia ela evolua, ainda assim os ensinos de Jesus continuarão atuais e capazes de nos deixar maravilhados. A exemplo disso, nós temos aí o que aconteceu com a multidão, né, que presenciou ali o Sermão do Monte, né? As palavras de Jesus foram tremendas, poderosíssimas, né? O suficiente para que aquelas pessoas renovassem a sua fé, né? Se existia ali alguém que estava triste, ele recebeu uma alegria no seu coração da presença dele, né? Do amor dele, da misericórdia de Jesus, de dar uma palavra, né? De esperança, de vida eterna. E mesmo que aquelas pessoas, como nós hoje, né, estivessem passando dificuldades, havia então uma palavra, havia uma esperança, como nós temos hoje ainda, porque o nosso Deus está vivo, Jesus não morreu, Jesus ressuscitou e Ele está no meio daqueles que falam em nome dEle. A palavra de Deus diz que onde dois ou mais estiverem reunidos no nome de Jesus, ali o seu Espírito estaria presente. Então cremos que Jesus está sentado aqui, nos ajudando nessa aula, ouvindo o nosso coração, porque só Ele pode ir no mais profundo da nossa alma, do nosso coração, e poder ler as nossas necessidades, aquilo que hoje, porventura, cada um de nós esteja, né, precisando, tá?
Veja bem, para Jesus não era opcional pregar. Era, na verdade, era indispensável. Ele fazia questão de ensinar. Todo o ministério de Cristo foi de ensino. Até quando Jesus estava fazendo milagres, ele estava ensinando alguma coisa através daquele milagre, né? Então, a palavra de Deus, meus queridos, é insubstituível. Por isso que eu comecei dizendo, eu posso ler livros tremendos, eu posso estar na internet ouvindo algum versículo. Tantas pessoas hoje, né, têm feito esse trabalho. Eu gosto sempre de expressar, né, a cada dia aquilo que Jesus está falando no meu coração. Muitas vezes alguém está precisando daquela palavra, uma palavra rema, para ele então ter esperança, né? Não desanimar na sua fé, continuar crendo, continuar firme na fé. Mas a palavra de Deus realmente, ela é insubstituível. Nós precisamos não somente ler, mas nós precisamos meditar daquilo que estamos lendo. Porque não adianta nada a gente fazer aquela leitura corrida e passar pela nossa mente, mas na verdade precisa descer ao nosso coração para que haja de verdade uma transformação em nossas vidas. Então, é de extrema importância, de extrema relevância estudar a palavra de Deus. Muitas pessoas se acham assim, muitas vezes autossuficientes, e ele acha que ele sozinho, né, isolado, ele vai estudar a palavra de Deus e isso para ele é suficiente. Mas, queridos, o próprio Senhor Jesus disse que nós precisamos ter unidade, nós precisamos comungar, nós precisamos criar vínculos. Então, se a gente está estudando em casa, ótimo, maravilhoso, precisa realmente, mas o estudo em grupo também faz parte do aprendizado. Aprender a se tolerar, aprender a se perdoar, aprender as diferenças que temos uns dos outros. Jesus não fez ninguém igual, né? Cada um tem a sua digital e cada pessoa tem a sua maneira de ser, né? Tem a sua personalidade. Cada pessoa tem o seu mundo, viveu, nasceu, né? Dentro de uma família existe ali um universo onde aquela pessoa viveu, mas nós precisamos aprender de Jesus para nos relacionarmos, porque, queridos, a verdade é uma só. Nós não vamos estar no céu, cada um por si, Deus por todos. Nós precisamos estar em unidade, porque com certeza é isso que Jesus está esperando de nós. E além de tudo, Jesus, quando ele está ensinando, ele também ensina alguns aspectos doutrinários. Que seria isso, aspectos doutrinários? É a questão de nos ensinar um novo estilo de vida, né? Não é simplesmente dizer eu sou cristão. Todo mundo pode dizer eu sou cristão, mas o cristão verdadeiro é aquele que segue a Jesus e principalmente aquele que obedece os ensinos de Jesus, né? Isso é muito lindo, né? Como Deus trabalha. Bom, Jesus, ele é um mestre por excelência. Se existe um mestre, esse mestre é Jesus. E nós vamos entender um pouquinho disso. Então, é impossível encontrar na história da humanidade um professor que consiga influenciar tantas pessoas com seus ensinamentos como Jesus Cristo.
foi incrível isso, né? A partir do momento que Jesus começou a andar e pregar e a praticar o seu ministério, era uma multidão que seguia Jesus. Era algo assim que ninguém naquela época entendia como é que pode um homem que chega praticamente do nada e começa a pregar e a multidão o cercava de todos os lados. E era algo assim impressionante. Por quê esse apreço por Jesus, né? Porque o método de ensino dele consistia em 3 coisas, que é muito importante a gente entender aqui hoje. Ele explicava, ele ilustrava e ele aplicava. E esses 3 pontos, meus queridos, são os pontos de um sermão. Uma vez que um pregador vai trazer uma palavra, esse sermão ele tem que ter essas 3 coisas. Nós precisamos primeiro explicar o que? A palavra. A Bíblia diz: pregue a palavra, né? Nós precisamos colocar toda a nossa concentração na palavra de Deus, e poucas pessoas parece que entendem o que é isso. Porque na verdade, queridos, não é simplesmente ler um versículo e depois você começa a pregar aquilo que você pensa sobre determinado assunto. Mas nós precisamos entender que quando a gente vai explicar a palavra, nós temos que extrair da palavra aquilo que a palavra está ensinando. Por isso é tão importante a gente fazer uma boa interpretação do texto bíblico. Às vezes as pessoas falam, né? Eu entendi, mas se você pegar um versículo bíblico e tirar do contexto do qual ele foi escrito, nós podemos até pregar heresias e dizer que a Bíblia está falando algo que a Bíblia não está falando. Então é muito importante a questão de explicar a palavra de Deus. Então o pregador ele tem que entender a palavra para depois passar aquilo que foi entendido, interpretado. E para isso, se a gente vai aprofundar, o interessante é a gente recorrer às línguas originais das Escrituras, que é o hebraico e o grego. Às vezes tem algo em aramaico também. Então, para entender o significado original daquela palavra, porque às vezes, pelas traduções, nós podemos até ter também um entendimento errado. E Jesus pregava muito nesse sentido, né? Porque ele falava por parábolas muitas vezes. E se a gente for assim meditar nessas parábolas, às vezes a gente para ali e fala, mas o que Jesus quis dizer? E os discípulos ficavam às vezes perdidos e chegavam para Jesus no particular, falavam assim: Jesus, dá para você explicar para nós essa parábola? Nós não entendemos. E aí então Jesus para eles explicava. Por quê? Veja bem, gente. Desculpa. Jesus estava falando de coisas espirituais. E o povo não entendia. E hoje em dia, queridos, muitas pessoas estão seguindo a Jesus, vêm na igreja e não entendem. Por quê? Porque é espiritual. E as coisas espirituais, elas somente são discernidas espiritualmente. Então, se a gente quiser entender com a nossa razão humana, simplesmente ela por ela, muitas vezes a gente não entende. Então, nós precisamos da ajuda do Espírito Santo de Deus. A
gente precisa da ajuda do Espírito Santo de Deus para que nós podemos, então, entender espiritualmente e trazer para o nosso intelecto, para que verdadeiramente, então, a gente possa tomar posse daquela palavra, aquela palavra tornar vida em nós, para que então nós possamos fazer a vontade de Deus. Amém? Então isso era explicar, ilustrar. Por que Jesus ilustrava? Porque era uma maneira de simplificar para justamente aquelas pessoas que espiritualmente não entendiam. Então ele usava as coisas comuns do dia a dia para tentar explicar para aquela multidão, para que eles entendessem. Porque se falasse somente das coisas espirituais, eles não iriam entender. Então ele usava o campo, ele usava os pássaros, né? Ele usava a terra, ele usava a natureza. Então quando a gente vai ver os sermões de Jesus, nós vamos ver que cada um, ele às vezes está usando, né, o pão, né? Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, ele queria explicar de uma maneira simplificada. Bom, então Jesus, ele usava dessas duas ferramentas, né? Às vezes ele usava, né? Nós temos aí 3 ferramentas que Jesus usava: explicar, ilustrar e aplicar. Às vezes ele usava 2, às vezes ele usava as 3 ao mesmo tempo para poder explicar e as pessoas verdadeiramente entenderem. Porque, meus queridos, não existe coisa mais triste do que você assistir uma pregação e você não entender o que está sendo pregado. Então, o pregador precisa ser o mais simples possível, o mais claro possível e ir direto à questão, ao assunto. Bom, que mais? Jesus então ensinava com autoridade. Olha que tremendo isso. A palavra diz assim: portanto, vos afirmo, não andais preocupados com a vossa própria vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as roupas? Então veja bem, ele usa de autoridade para poder usar as coisas tão simples do dia a dia para falar coisas tão profundas. Ou seja, confia em Deus. É isso que Jesus está falando, né? Confia, simplesmente coloca a tua vida nas mãos de Deus, porque Ele tem a solução para todas as coisas. Nós talvez não tenhamos, mas Ele sim tem. Então, a pregação de Jesus era daquelas que ninguém queria que acabasse. Jesus acabava de pregar e o povo permanecia lá. O povo não queria se espalhar, né? E aí Jesus, claro, às vezes muito cansado de andar o dia inteiro pregando, curando, ajudando ali as pessoas, queria ter, né, um momento dele de descanso. E aí os discípulos tinham que meio que pegar Jesus assim, levar separado e falar assim: não, agora Jesus vai descansar. Então às vezes ele ia para os altos montes, uma maneira de se isolar para buscar ali em oração a Deus e também ter um tempo, né, com Deus e descansar. Veja bem, a palavra de Deus vai dizer, onde está registrado o Sermão da Montanha, que é Mateus capítulo 5 até o capítulo 7, tá? Que as multidões ficaram maravilhadas quando ele terminou o sermão dele, né? E maravilharam com o quê? Com os ensinamentos. Porque Jesus, quando pregava, ele ensinava, né? De alguma maneira ou outra ele ensinava, ou para exortar, ou para
trazer uma esperança, um consolo para a vida das pessoas. Então, a causa dessa admiração pós-sermão é uma decorrência da autoridade contida em suas palavras. Veja só que interessante, o ensino de Jesus trazia consigo o peso da sua própria autoridade, ou seja, ele era, a autoridade, porque ele foi enviado pelo próprio Deus, ele era o Filho de Deus, então ele era uma pessoa já provida de autoridade, mas essa autoridade então se impunha nele, e ele dizia o quê? Eu, porém, vos digo. Eu acho interessante. Por quê? Porque as pessoas naquela época conheciam a lei de Moisés. Os escribas, fariseus, os estudiosos da época, sacerdotes, eles pregavam o quê? Eles pregavam aquilo que outros fizeram no passado, certo? O tempo todo pregando sobre Moisés, pregando sobre Isaías, pregando sobre Malaquias, pregando sobre Abraão, ou alguma coisa também sobre os próprios mestres da época, os rabinos, como eles costumavam chamar, por ser um conhecedor da lei, um estudioso. Mas Jesus, quando ele pregava, ele dizia alguma coisa e depois ia dizer: eu, porém, vos digo. Deixa eu buscar algo aqui, só para a gente então ilustrar esta palavra, que eu creio assim, que é importante para nós ter essa noção, Veja bem, ele diz assim: mas eu digo a vocês que qualquer... veja bem, deixa eu ler o começo. Vamos supor, ele diz assim: vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados: não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Mas eu digo a vocês que qualquer que irá contra seu irmão estará sujeito a julgamento. Entendeu? Então, o que ele fazia? Ele se impunha em cima de algo que já existia. E por quê? Porque ele tinha essa autoridade, para dizer e ter certeza que isso iria acontecer, Então as pessoas ficavam assim, maravilhadas então com o ensino que ele dava. Jesus também ensinava com o seu próprio exemplo, e isso aqui, gente, é uma coisa muito importante, principalmente na vida dos líderes. Você quer ser um líder, você tem que ser o primeiro a dar o exemplo, assim como Jesus. Quando nós olhamos para Jesus, nós vemos nele o exemplo para a nossa vida, Então, o grave problema que Jesus detectou na liderança da sua época foi a incoerência entre o ensino e a prática. O que ele disse? Fazei e guardai, pois, tudo quanto eles vos disserem, porém não os imiteis as suas obras, porque dizem e não fazem. E aí, como é que fica a situação? Complicado. Então, os fariseus, os escribas, eles viviam de acordo com aquele adágio popular, Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Porque eles não tinham realmente moral de uma vida centrada em Deus, porque eles tinham a lei. Eles sabiam que aquela lei era para ser obedecida. Só que eles queriam que todo mundo praticasse a lei e eles mesmos não praticavam. Só que, em contrapartida, Jesus, ele prezava
pelo que ele falava e ele também praticava. Ou seja, ele ensinou aos seus discípulos o conceito de humildade ao lavar os pés dos discípulos. Então ele não falou, vocês têm que lavar os pés, né, para vocês mostrarem que vocês são humildes. Não, ele foi lá, moço, e fez para mostrar a maneira que tinha que ser, né? Inclusive, como eu já falei aqui na aula passada, ele lavou inclusive os pés de Judas, o traidor. Outra coisa que Jesus fez e ensinou: a orar. Como que ele ensinou a orar? Orando. Os discípulos viram Jesus orando muitas vezes. A palavra vai dizer, ele foi por mar e orou, ele foi para o monte orar, né? Ele estava no meio do povo, estava orando, era o tempo todo dando o exemplo. Coisa linda isso. Outra coisa, perdoando. Jesus perdoou. E eu acho tremendo isso. Quero até ler para vocês. João 8:11. Diz assim. Lembra daquela passagem aonde aquela mulher foi pega em adultério? Todos pegaram a pedra para atirar naquela mulher. Jesus falou para ela: mulher, onde estão eles? Porque todos eles se recuaram quando Jesus disse, né? Quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Aí ele pergunta para a mulher: mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus: eu também não a condeno. Agora vá e abandone sua vida de pecado. Ou seja, Jesus também perdoou aquela mulher. Outra coisa que Jesus fez, quando ele estava onde? Na cruz. Ele disse: perdoai. Eles não sabem o que fazem. Então, veja bem, como é que nós vamos dar exemplo se a gente não perdoa? Se a gente não dá um passo atrás? Se aquela pessoa, diz Jesus nesse sermão, te dá um tapa aqui, ó, dá outro. É forte o sermão de Jesus. Jesus, ele não tinha medo de falar, não. Ele ia direto no ponto aonde precisava ter transformação dentro do coração. Porque ele disse assim: olha, se você fizer o que todo mundo faz, qual é a tua recompensa? Nenhuma. Você precisa fazer aquilo que realmente é difícil. Porque aí sim o teu coração está sendo provado por Deus e aprovado. Jesus era. Por isso que eu gosto de Jesus. Mas, embora ele exortasse com autoridade e amor, ele ensinava com amor. Eu acho tremendo isso. Porque, veja bem, exortar não é uma coisa que as pessoas gostam. Quem que gosta de ser chamado a atenção? Acho que ninguém gosta, né? Ninguém gosta de ser chamado a atenção. Mas, quando alguém chega em você para te chamar a atenção com amor, é outra situação completamente diferente. Então, o amor era a marca, né, característica do ministério de Jesus. Foi sua imensa capacidade de amar, né, que motivava os sermões de Jesus. Não era por ganância, orgulho ou outra coisa do gênero. Os evangelhos registram com muita clareza que seu ensino possuía sentimentos. Veja bem,
Ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão e compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e passou a ensinar-lhes muitas coisas. Então Ele é o nosso bom pastor. Ele nos ensina a viver uma vida de acordo com a vontade de Deus. Gente, não é fácil seguir Jesus. Por isso mesmo Ele diz: pega a sua cruz, siga-me. Porque seguir Jesus tem que ter sacrifício. As pessoas hoje em dia acham que seguir Jesus é subir no trio elétrico ou ir atrás do trio elétrico e louvando a Deus, e erguendo as mãos e louvando a Deus, e está tudo certo. Né? Não é assim? Mas não é assim de verdade. Seguir Jesus precisa ter sacrifício, precisa ter renúncia, precisa muitas vezes se humilhar debaixo da poderosa mão de Deus. Me lembro daquela passagem que diz o seguinte, que numa igreja lá, num templo, Jesus estava ali e chegou um fariseu para dar uma oferta. E ele foi lá, né, e disse assim: Senhor, eu prego, eu ajudo os pobres, eu dou boas ofertas, grandes ofertas, né? O meu dízimo aqui é valioso, né? Depois a oferta dele lá, todo orgulhoso. De repente chega uma senhora, pobrezinha, trazendo uma moeda. Pôs aquela moeda. Jesus pergunta: qual dos dois Deus aceitou a oferta? Então, Jesus diz: essa senhora deu de tudo que ela tinha. Né? De tudo que ela tinha, ou seja, não tenho nada, meu Deus, mas vou dar tudo que eu tenho, que é isso aí. E vou esperar em Deus. E Deus, com certeza, abençoou a vida daquela senhora e proveu na vida dela, porque o Senhor é o Deus provedor da nossa vida. Então nós precisamos ter um coração humilde diante de Deus e dos homens. Então, queridos, nós precisamos entender isso, que o sentimento maior do Evangelho é o amor. E esse amor de Cristo é capaz de curar feridas profundas, saciar a nossa fome espiritual. Quantas pessoas estão com um vazio tremendo no coração porque não experimentaram o amor de Cristo em suas vidas? Então, o sermão que ele consegue expressar o amor de Cristo vai aproximar as pessoas de Deus. Esse é o verdadeiro sermão que agrada a Deus. Bom, vamos dar uma corrida, gente. Os fundamentos dos sermões, então, de Jesus. Então, apesar da originalidade aí, né, dos sermões de Jesus, vemos que Jesus possuía um alicerce sólido, estruturado em duas realidades, né, que permearam todo o seu ministério, que era o quê? Base bíblica e comunhão com o Pai. Então, foram várias ocasiões em que o Mestre Jesus reportou textos do Antigo Testamento. Tinha base bíblica. A palavra dele, o ensino dele não partia assim do nada. Estava embasado naquilo que já existia, que era os ensinamentos do Antigo Testamento. E eu acho interessante que teve um momento que ele diz assim: eu não vim para mudar o que já existe. Ele veio para cumprir, porque não estava sendo cumprido naquela época.
E até hoje, muitas pessoas estão no Evangelho, mas nem se preocupam em obedecer a palavra de Deus. Muitos nem conhecem a palavra de Deus, infelizmente, não se interessam em conhecer, só que, verdadeiramente, haverá um tempo que nós teremos que dar prestação de contas ao dono de todas as coisas. Então, Jesus, ele tinha zelo pelas Escrituras do Antigo Testamento, né? E essas Escrituras até atestavam dele mesmo, né? Que foi profetizado no Antigo Testamento a vinda dele. Então, o sermão de Jesus impacta os seus ouvidos, porque não é um sermão que está cheio de novidades, está cheio de curiosidades, de teorias, mas o sermão de Jesus é um sermão que nasce de joelhos dobrados diante da palavra de Deus, diante da presença de Deus. E é por isso que gera nos ouvintes uma transformação de vida. Entende? Então nós precisamos num sermão ter a base bíblica e também a comunhão com Deus, porque senão é palavra só ao vento, não promove uma transformação profunda de coração. Tem um escritor, pregador, pastor, chamado John Piper, que ele diz o seguinte, que uma boa pregação não é apenas baseada nas Escrituras, mas deve estar saturada com as Escrituras. Ele aconselha os novos pregadores: cite o texto, repita as palavras do texto várias vezes, mostre às pessoas de onde vêm as suas ideias, que não são ideias do homem, mas é a palavra de Deus. E era isso que Jesus fazia. Ele pregava a palavra do Pai. Então, as ênfases dos sermões de Jesus tinham um propósito também moral e espiritual, que estava ligado com a missão para a qual ele fora enviado pelo Pai. De fato, a essência dos seus sermãos era que o ser humano viva de acordo com os princípios inerentes ao cidadão dos céus. E nós observamos então algumas fases contidas nesse ensino. Vamos correr. Tem a ver com as áreas da nossa vida, os sermões de Jesus, né? Se fôssemos classificar o perfil ministerial de Jesus, poderíamos dizer que ele era um pregador que ia direto ao ponto. O mestre era muito objetivo nos seus discursos. Ele não se esquivava dos temas polêmicos e pregava o que as pessoas precisavam ouvir, não o que elas queriam ouvir. Felizmente, nós temos vivido nesses tempos muitas pregações que agradam o ouvinte e não se prega mais sobre salvação, sobre o inferno, sobre a vinda de Jesus. Por quê? Porque esses temas são polêmicos. Ninguém quer saber que uma hora tudo aqui vai acabar e nós vamos para um julgamento final. Ninguém quer saber dessa conversa de futuro. Nós queremos, viver o aqui e agora, e quanto melhor, e mais prazer, e mais alegria, e mais festa, melhor. Mas infelizmente, meus queridos, a realidade é outra. A mensagem de Jesus é simples no que tange a sua compreensão, mas é extremamente complexa em relação à sua prática. Por quê? Porque ele requer mudanças radicais de comportamento nas mais diversas áreas da nossa vida.
Olha uma declaração que ele fez: porque vos digo que, se a vossa justiça não exercer há muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino de Deus. Você já viu você pregar isso? Falar para o povo que eles não vão entrar no reino de Deus. Quem quer ouvir essa mensagem? Esse meu Jesus é maravilhoso. E aí, gente, a gente vai ver ensinos de Jesus. Onde é que ele fala? Ele fala sobre tudo. Sobre dinheiro, a maneira correta de ofertar, orar, jejuar, a necessidade de amar, de perdoar o próximo, censura ao adultério, a questão do divórcio, pagamento de tributos, o perigo da falsa religiosidade e a genuína adoração. Precisamos estar atentos. Então, queridos, diante de tudo isso, nós precisamos ter motivações corretas para que a gente tenha ações corretas. Porque senão a motivação errada vai distorcer o caminho a ser tomado. E muitas vezes temos prejuízo por causa disso. Então, algo que nos chama atenção em Jesus é que Ele está tão interessado em nossas ações quanto nas intenções que estão por detrás delas. A boca fala do que o coração está cheio. E é isso que contamina o homem, disse Jesus. É o que sai da boca do homem, não é o que entra na boca do homem. A gente pode comer de tudo, mas dependendo da palavra que sai da nossa boca, vai contaminar o nosso espírito e pode contaminar todas as pessoas que estão ao nosso redor. Então, no Sermão do Monte, Jesus apresenta várias práticas corretas, que é oferta, oração, jejum, mas que essas ações que nós podemos ter com relação ao reino de Deus, se elas estiverem com a motivação errada, não vai dar certo. Salomão diz o seguinte: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procede as fontes de vida. Se a gente não guardar o coração, nós podemos morrer espiritualmente. É isso que ele quer dizer. A morte. É um grande perigo realizar atividades na obra de Deus movido por intenções, ações incorretas, porque o Senhor sonda as mentes e o coração. A pessoa pode achar que está fazendo as coisas para Jesus, mas Jesus está vendo a intenção do coração. Se não tiver de acordo com Deus, com a vontade de Deus, vai dar ruim. Veja que coisa forte. Jesus chamou os religiosos da época de sepulcros caiados. Ou seja, exteriormente eles eram como túmulos pintados de cal, que era como usava na época. Mas por dentro era pura podridão, estava fedendo, estava já um negócio horrível. É bem forte essa palavra de Jesus, não? Então, deve haver compatibilidade entre as ações corretas e a motivação correta na nossa vida, no que tange a servir a Deus e a nossa vida em si, né? Nós não podemos, queridos, viver de aparências. A pessoa que vive de aparências, um dia a casa vai cair. Verdade. Não é isso? Porque ele está construindo tudo que ele está fazendo na vida dele na areia. É fortíssimo.
Bom, essa questão aqui de pessoas como prioridade, tem que andar um pouquinho mais rápido. Nós vivemos então numa sociedade capitalista que está totalmente apegada, né, às coisas materiais. Então, muitas vezes, nós nos deparamos com pessoas que nós nos relacionamos como se elas fossem coisas. E algumas tratam as coisas como se fossem pessoas, porque perdeu o valor verdadeiro, infelizmente. Então a gente tem que pensar, você sente isso? Você já percebeu isso? Eu percebo, por exemplo, na questão dos cachorrinhos, né? Tem cachorrinho que é tratado como se fosse um rei, enquanto que pessoas são tratadas como cachorro. Meu Deus, misericórdia. Ou mata alguém por exemplo, o bandido mata alguém por causa do celular. Exato. Importante a coisa do que. Exato. Olha aí. Outro exemplo. Então, queridos, em muitas situações, Jesus então parou, investiu tempo, conversou, ensinou e valorizou as pessoas acima de todas as coisas. Afinal, o propósito dele era justamente morrer por nós, pelos nossos pecados, né? E aí a gente tem alguns exemplos, por exemplo, a mulher samaritana, ele cuidou dela, né? Aquela pecadora, pega em flagrante, Nicodemos, né? Foi lá, visitou a casa dele, aquele baixinho lá da árvore, o Zaqueu, né? Cuidou, Pedro. Então tem várias situações aí que a gente pode ter uma ideia, né? Exemplo, né? Então, queridos, resumindo, precisamos nos preparar para o futuro, para a eternidade. Então, para algumas pessoas, a vida eterna não passa aí de uma utopia, de uma imaginação dos crentes fanáticos, não é verdade? É um assunto para outros insignificante, né, no nosso contexto atual, né? Mas a verdade, né, que para os verdadeiros cristãos que seguem o ensino de Jesus, né, nós sabemos que isso é real. Embora a gente não veja o mundo espiritual, mas o mundo espiritual é muito mais real do que o nosso, porque é a eternidade. Já existia quando nós viemos a existir. Olha que interessante, não? Então, nós precisamos valorizar o que realmente importa, nos preparar para esse futuro, seguindo a Cristo, né? Obedecendo a palavra de Deus. Então, esse tempo, né, conclusão, marcado pelo relativismo, pelo esfriamento da fé, do amor, do desprezo à honestidade, à justiça, né? A igreja precisa ouvir e obedecer à voz de Jesus, pois só assim poderás se manter como a coluna e baluarte da verdade. Amém? Amém. Glória a Deus. Entenderam? Amém. Você que está aí nos assistindo, que Deus abençoe a sua vida. Muito obrigada pela tua participação e que você possa guardar no seu coração esses ensinamentos de Jesus. Obrigada.